bom, gente? Chegamos na nossa última aula de citologia, onde a gente conversa sobre outro tipo de divisão celular. Falamos sobre a mitose na aula passada e a aula de hoje a gente conversa a respeito da meiose. Meiose, né, gente? É diferente da mitose, que enquanto a mitose não tem variabilidade genética, na meiose eu tenho um tipo de divisão celular onde eu vou ter variabilidade genética. Ora, quando você diz que você vai ter variabilidade genética, isso quer dizer que você acaba gerando células geneticamente distintas, geneticamente diferentes das células originais. E quando eu falo em células geneticamente diferentes das células originais, a principal diferença, a diferença que mais chama atenção é que você vai ter metade do número de cromossomos. Ora, moçada, daí o nome meiose, né? Ao meio, a variabilidade genética, ela começa exatamente porque você vai alterar o número de cromossomos, dividir o número de cromossomos ao meio. No caso do processo lá de meiose, a gente vai ter duas divisões celulares consecutivas, né? Eu tenho a primeira divisão chamada de meiose 1. A meiose 1 é a divisão reducional, onde ela vai pegar uma célula 2N e vai produzir, então, duas células N aqui na brincadeira. E você vai ter uma segunda divisão, meiose 2, que é a divisão equacional de igual, onde você vai pegar células N e dividir em células N. Duas células N vão produzir 4 células N e o resultado, as células produzidas vão ter metade do número de cromossomos da célula original. Duas divisões meióticas consecutivas, meiose 1 reducional de 2N para N, meiose 2 equacional igual de N continua N. E alguém está assistindo deve estar pensando, pô, para que serve a meiose 2 se ela não fez nada? Se ela pegou N e continuou sendo N? Epa, de N para N não quer dizer que não aconteceu nada. É claro que a meiose 2 tem a sua razão de ser. Vamos lá conversar um pouquinho melhor sobre como funciona o processo de meiose. Era uma vez, gente, uma célula lá que está em G1. Ou seja, moçada, a célulazinha no início do ciclo celular. Em S, a gente duplica o DNA e agora você vai ter cromossomos duplos aqui na brincadeira. Começa a meiose. Gente, a primeira divisão meiótica, a meiose 1, a divisão reducional, ela separa os cromossomos homólogos. Cada cromossomo será separado do seu respectivo par. Então a gente vai ver o seguinte, a gente vai lá, quebra bem aqui, de modo que vai um cromossomo para cada lado. Então vem um cromossomo do par para um lado, vai um cromossomo do par para o outro lado. E aí, nesse caso, gente, estamos falando de meiose 1 reducional, né? Se você me ajudar aqui a contar, aqui em cima eu tenho 2 cromossomos, aqui eu só tenho 1. Então, reduziu a metade. Entretanto, se você observa a brincadeira desde o começo, tudo começou em G1, quando você tem lá os cromossomos simples. E agora eles estão duplos. Então, eu quero que termine tudo com os cromossomos simples também. Então eles estavam simples, eu dupliquei, continuam duplos. Eu quero que você deixe eles simples. E é por isso que existe uma meiose 2. É por isso que existe uma meiose 2, uma meiose equacional, onde a meiose equacional, ela trabalha de maneira semelhante à mitose e ela separa as cromátides irmãs, que nem acontece com o processo de mitose. Ou seja, eu vou agora quebrar bem aqui no meio, cada cromossomo duplo será quebrado em 2 cromossomos simples, ou seja, vem uma cromátide para cá, vem uma cromátide para cá. Cada cromossomo duplo será quebrado em 2 cromossomos simples, ou seja, nesse caso, vem uma das cromátides para o lado de cá, vai uma das cromátides para o lado de lá. Daí, me ajuda a fazer aqui uma análise. Quantos cromossomos eu tenho
na célula em G1. Na célula em G1, eu vou ter 2N cromossomos simples. E aí, quando eu estiver na fase S, a gente vai duplicar o DNA, de maneira que quando você duplica o DNA, nós teremos em G2, que são agora 2N cromossomos, só que agora 2N cromossomos duplos. Se você vai lá e faz a meiose 1, na meiose 1 eu tinha 2, mandei 1 para cada lado. Ou seja, eu tinha 2N, mandei N para cada lado. Quer dizer que nós vamos ter, depois da meiose 1, N cromossomos duplos em cada célula filha. Sendo que eu vou pegar agora na meiose 2, esses N cromossomos duplos, um cromossomo duplo, e mandar uma cromátide para cada lado. Quantos cromossomos tem nesse desenho? Um cromossomo duplo, mais é 1. Quantos cromossomos eu tenho nesse desenho? Um cromossomo simples, mais é 1. Ou seja, de um duplo fica um simples. De N, continua sendo N, só que agora os cromossomos simples aqui na jogada. Então, se alguém estava se perguntando para que serve a meiose 2, se a meiose 2, nesse esquema, aparentemente não serve para nada, né? Porque você, nesse caso, de 2N para N, reduziu. Mas de N para N, aparentemente é a mesma coisa. Mas calma, se você analisa em mais detalhes, é assim, né? Quando você trabalha com a meiose 1, eu vou pegar 2N cromossomos duplos e vou passar a ter N cromossomos duplos. Olha só a brincadeira da divisão reducional. De 2N passa a ser N. Eu tinha 2 cromossomos, vai 1 para cada célula. E na meiose 2 equacional, de N continua sendo N, só que de duplos eles passam a ser simples. Ou seja, N continua sendo N equacional. Entretanto, não quer dizer que não houve nada. Porque eu vou pegar cromossomos duplos, onde eu tinha 2 cromátides, e eu vou passar a ter cromossomos simples, onde eu tenho apenas uma cromátide aqui nessa brincadeira. Ou seja, a meiose 2, ela é equacional, não altera o número de cromossomos. De N continuam sendo N, mas altera o número de cromátides. De duplos, eu passo a ter cromossomos simples aqui na jogada. Por que eu tenho que reduzir a quantidade de cromossomos? Ora, moçada, papel, o objetivo da meiose vai ser exatamente a produção de células sexuais, a produção, gente, de gametas. E por que os gametas vão ter que ter um número reduzido de cromossomos? Ora, moçada, por um motivo muito simples, né? Eu tenho lá 2N cromossomos. Se eu fizesse espermatozoides por mitose, meu espermatozoide também teria 2N cromossomos. Se, por exemplo, lá eu vou pegar 2N e você faz gametas por mitose, o gameta vai ter 2N cromossomos. Isso quer dizer que na hora da fecundação, quando você juntar gameta masculino com gameta feminino, 2N mais 2N ficaria 4N e o zigoto teria o dobro do número de cromossomos que deveria ter. Isso quer dizer que, no caso da espécie humana, né? Na espécie humana você tem aqui 46 cromossomos. 46 cromossomos. Se você, nesse caso, produzisse gametas por mitose, seus gametas teriam 46 cromossomos, o que quer dizer que quando você fosse ter filho, 46 cromossomos do pai, 46 cromossomos da mãe, o filho teria 46 mais 46, 92 cromossomos. O que não faz o menor sentido, a cada geração mudaria o número de cromossomos. Pior que se você continuar essa linha de raciocínio, né, 46 mais 46 deu 92. Para a próxima geração ficaria 92 mais 92, 184. Para a próxima ficaria 184 mais 184, 368. E a cada geração, o número de cromossomos ia mudar. Não faz o menor sentido. Daí, a natureza sábia. Natureza, ela produz células sexuais através da meiose. Porque uma vez que ela produz gametas através da meiose, de 2N, o gameta passa a ser somente N.
de 2N, o gameta passa a ser somente N, N mais N, e aí o zigoto vai ser 2N. Ele vai ser igual aos pais, ou seja, 46 cromossomos em você, seu gameta, metade, só vai ter 23. 46 cromossomos lá no seu parceiro, e aí vai ficar só a metade, 23. E quando fizer a fecundação, 23 do pai, 23 da mãe, nesse caso lá, 46 cromossomos, mantém o que a gente chama de constante cromossômica. Mantém o número de cromossomos constante na espécie. Então, nesse caso, a meiose reduz o número de cromossomos nas células sexuais, reduz o número de cromossomos nos gametas, exatamente para que a fecundação ela restaure o número normal de cromossomos típico da espécie. Quando a gente fala em número normal de cromossomos típico da espécie, nesse caso, gente, eu vou dizer que você vai manter a constante cromossômica da espécie. Ora, qual é a constante cromossômica na espécie humana? 46 cromossomos. Então eu tenho 46, vou produzir gametas de 23, para quando houver fecundação, 23 do pai, 23 da mãe, a fecundação restaura lá o número de cromossomos típico da espécie para poder manter a constante cromossômica em relação a essa espécie.